Boa noite. A Bolsa de Valores atingiu um patamar histórico hoje. O mercado ficou eufórico com a perspectiva de acordo parcial entre Estados Unidos e China, o que reduziria a tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo. Por aqui, a expectativa para o leilão do pré-sal, a chamada sessão onerosa, e para o envio de novos projetos econômicos do governo ao Congresso. E você vai ver também. Desastre ambiental. O óleo continua ameaçando o arquipélago de Abrolhos. Incêndios no Pantanal. E o difícil trabalho para conter o fogo e a luta dos animais para sobreviver. Aqui existia um alagado, tinha água, vegetação, só que o fogo passou e queimou tudo. Chile. Em dia de mais manifestações, o país é atingido por terremoto. O governo Trump notifica oficialmente a ONU sobre a saída do Acordo de Paris. E o bate-papo esportivo, os destaques da rodada do Brasileirão. E os favoritos para assumir o Corinthians no lugar de Fábio Carille. O governo deve enviar amanhã ao Congresso um novo pacote econômico, um conjunto de medidas para reduzir gastos e também estimular a economia. A repórter Giovana Teles conversou hoje com o secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues, e vai adiantar para a gente alguns detalhes. Boa noite, Giovana. Serão 3 propostas de emenda à Constituição. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É isso mesmo, Tramontina. Essas medidas vão chegar num momento politicamente delicado. Mesmo assim, o governo tenta impor uma agenda positiva no Congresso. Agora, pontos importantes da proposta do chamado Pacto Federativo vão deixar oriçado um dos lobbies mais fortes e atuantes no parlamento, o dos funcionários públicos. Há anos a gente escuta a defesa de que é necessário um novo modelo de parceria entre União, Estados e municípios, que engloba repasse de recursos e obrigações nos serviços prestados à população. Amanhã, o próprio presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão ao Senado para entregar 3 propostas de emenda à Constituição que compõem esse novo pacto federativo. Conversei hoje, como você falou, com o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, que é um dos responsáveis por essas PECs. Uma é sobre a descentralização de recursos. O dinheiro que hoje se concentra na União vai passar a ser melhor dividido com estados e municípios, que em contrapartida terão que se comprometer com medidas de ajuste nas contas públicas. Outra PEC é para desvincular dinheiro dos fundos públicos. E a terceira está sendo chamada de PEC emergencial. Tem como foco o controle e a redução de despesas com os funcionários públicos atuais. O diagnóstico é bastante claro. Existem algumas contas, algumas rubricas orçamentárias, alguns itens que precisam ser tratados. A Previdência é o primeiro deles. A segunda maior despesa primária, ou seja, não financeira, é, de fato, a despesa com pessoal em cargos. Então, o esforço fiscal, a busca de equilíbrio fiscal também tem que contemplar esse item. É importantíssimo para a União, para estados e municípios. Entre as medidas que essa PEC prevê, uma das que devem gerar maior polêmica é a possibilidade de redução de jornada de trabalho dos atuais funcionários públicos federais, acompanhada de redução proporcional também nos salários. Isso poderia ser feito por 1 ano. Por 2 anos, podem ficar suspensas as promoções, progressões de carreira e concessão de benefícios que representem aumento de gastos. E concurso público só para repor pessoal, sem criação de novas vagas. Os parlamentares já dão como certa bastante resistência a essa PEC. E o governo quer que essas medidas que representam economia para os cofres públicos sejam aprovadas até o fim do ano, para já valerem para 2020. A ver, Tramontina. Pois é, agora, União, Estados e municípios estão contando agora também com dinheiro que ainda não saiu, né? E que se considera que vai ajudar bastante a melhorar as contas, o dinheiro do leilão do excedente da sessão onerosa, marcado para quarta-feira.
Isso, Tramontina, o mega leilão pode render uma arrecadação de 106 bilhões de reais. Vamos lembrar que o segundo turno de votação da reforma da Previdência no Senado só saiu depois que Câmara e Senado aprovaram um projeto de lei com a divisão desse dinheiro. Os municípios vão poder usar o dinheiro livremente. Estados têm que equilibrar o sistema de previdência e, se sobrar recurso, usar em investimentos. Já a União vai pagar uma parte para a Petrobras e ficar com outra parte. Esse dinheiro vai servir também para desbloquear recursos do orçamento. O secretário especial de Receita disse que será um importante instrumento de política fiscal. Vamos ouvir. Teremos uma chance, uma oportunidade de reequilíbrio das contas públicas. Essa é a chave para o leilão dos excedentes do petróleo ser uma iniciação, um início do Pacto Federativo. A gente confirmou há pouco também, Tramontina, que amanhã o presidente Jair Bolsonaro deve assinar o projeto de lei de privatização da Eletrobras, que pode render cerca de 16 bilhões de reais ao governo. E para quarta-feira, a equipe econômica planeja entregar ao Congresso a proposta de reforma administrativa. A gente tem falado sobre ela aqui. A proposta muda as regras para os novos funcionários públicos. Pode acabar até com a estabilidade. Um bastidor dessas entregas sequenciais de propostas econômicas, Tramontina, deputados e senadores, mesmo os que apoiam o governo Bolsonaro, andavam criticando o ministro Paulo Guedes. Por exemplo, diziam que Guedes tinha muito discurso, mas entregava pouco e que não tinha apresentado quase nada além da reforma da Previdência. Esta semana está servindo como resposta. Tramontina. Obrigado, Giovana. No mercado financeiro, o índice Bovespa chegou a ultrapassar os 109 mil pontos e bateu seu novo recorde. Bolsa trabalha com expectativa e o mercado, otimista, tem apostado na recuperação da economia brasileira. As expectativas por reformas e a sequência de queda nos juros fizeram aumentar o apetite por investimentos de risco, como a compra de ações de empresas. Os investimentos em renda fixa, caderneta de poupança, esses investimentos mais tradicionais podem começar a ter um resultado negativo, né, quando a gente compara ele com a inflação. Como isso está sendo amplamente noticiado, as pessoas estão começando a perceber isso, a gente deve ver uma migração bem forte, não só de investimentos, como de investidores para a Bolsa de Valores. Só essa realocação de investimentos fez com que as pessoas físicas aplicassem 8 bilhões e meio de reais em ações desde o início do ano. É o maior volume para o período desde 2011. Nesta segunda-feira, pela primeira vez, o Ibovespa atingiu 109 mil pontos. Acabou fechando um pouco abaixo disso, mas ainda assim bateu um novo recorde, aos 108.779 pontos. Essa força no pregão de hoje foi impulsionada principalmente por notícias de fora do país. As declarações do secretário de Comércio dos Estados Unidos que um acordo comercial entre americanos e chineses está em bom progresso animaram investidores de todo o mundo e daqui do Brasil. Não é um acordo definitivo, mas é o suficiente para os investidores ficarem mais aliviados de que as transações comerciais entre esses dois países devem chegar numa normalidade. Isso é bom para a economia do mundo todo de uma maneira simples, que são as duas principais economias voltando a transacionar. Então o mundo todo acaba se beneficiando disso. O empréstimo pessoal se tornou o principal vilão da inadimplência no Brasil. O motivo passa pelo desemprego elevado, pela economia fraca e a falta de planejamento financeiro. A receita para não ficar inadimplente está na ponta da língua. Não pode gastar mais do que você recebe. Mas nem sempre é fácil colocar a teoria em prática. Quer saber se você já se enrolou alguma vez com cartão, empréstimo, alguma situação assim? Já uma vez, muito tempo atrás. O que aconteceu? Simplesmente eu fui pagando só o mínimo e aí o cartão virou uma bola de neve. Eu peguei um empréstimo dentro da empresa para conseguir pagar. O empréstimo, que deveria dar um alívio nas contas, virou a principal causa da inadimplência. Uma pesquisa do SPC Brasil aponta que quase 69% das pessoas que pegaram dinheiro emprestado
ficaram com o nome sujo. O crediário de loja vem logo atrás, seguido do cartão de crédito, cheque especial e financiamento de automóveis. O levantamento mostra que tem menos gente com os boletos em dia agora do que no ano passado. E o desafio é priorizar as contas que devem ser pagas, principalmente quando o dinheiro não sobra no fim do mês. Para 84% dos brasileiros, pagar o aluguel é o mais importante, seguido do plano de saúde. Estar em dia com o condomínio, a TV por assinatura e internet e as contas de luz e água também é prioridade para a maioria. O resto, muita gente vai levando. Eu também estou fazendo aquela escolha, não, essa aqui vai esperar um pouquinho mais, essa aqui pode esperar um pouquinho mais. Para esse educador financeiro, apesar do desemprego e da lenta recuperação da economia influenciarem na inadimplência, os brasileiros precisam aprender a se planejar financeiramente. Mas muitas pessoas não se prepararam para um momento de dificuldade. Então, a solução acaba sendo esse malabarismo de contas, segurando daqui, pagando juros dali. Isso é muito ruim, porque cria um desequilíbrio financeiro nas finanças pessoais que dificilmente a pessoa consegue sair. Novas manchas de óleo surgiram no litoral da Bahia hoje. Já foram recolhidas mais de 400 toneladas do produto em todo o estado. Manchas de óleo chegaram a Prado e Alcobaça, no extremo sul da Bahia. Na região metropolitana, agentes de limpeza voltaram a retirar fragmentos de óleo da praia de Jauá, no município de Camaçari. E em Salvador, praias que já tinham sido limpas também foram atingidas mais uma vez no fim de semana. Nesta segunda-feira, a praia de Pedra do Sal, em Itapuã, amanheceu cheia de óleo. Tem que cuidar um pouco mais o meio ambiente. No meio ambiente, este impacto é terrível. Em toda a Bahia já foram recolhidas 400 toneladas de óleo nos 28 municípios atingidos. A contaminação pelo produto chegou também ao Parque Marinho de Abrolhos, no extremo sul baiano. As manchas foram encontradas no mar ao redor do arquipélago e nas praias de duas ilhas, Santa Bárbara e Redonda. A direção do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos suspendeu a visitação até amanhã, prazo que pode ser prorrogado. Até o momento, esses pequenos fragmentos que apareceram, eles estão flutuando, aparecem flutuando, então estão sendo muitos já recolhidos no mar e muitos que chegam na praia recolhidos manualmente. A Marinha e a Petrobras monitoram uma área de 22 mil quilômetros quadrados com 8 navios e sobrevoos diários. Hoje, o governo anunciou o reforço marítimo com o envio de mais 4 embarcações e 6 aeronaves para monitorar manguezais, estuários e o lado externo dos recifes. O navio Atlântico, um dos maiores da frota brasileira, vai patrulhar o litoral do Nordeste com outras 2 embarcações. E o navio Doca Bahia, que conta com um mini hospital, vai ficar atracado no Porto do Suape. A previsão é que esse reforço chegue à região Nordeste no próximo domingo. Em todo o litoral nordestino, a soma de todo o óleo que já foi retirado das praias dá 4.000 toneladas. As investigações apontam que o produto pode ter vazado de um navio grego. O Ministério da Defesa convocou uma coletiva hoje em Brasília para falar do assunto. E o repórter Fernando Rego Barros acompanhou e agora ele traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Fernando. Segundo as autoridades, os prejuízos são bilionários e não dá para calcular quanto óleo ainda pode chegar às praias do litoral brasileiro. É verdade, Tramontina. As autoridades dizem que não é possível fazer esse cálculo porque esse tipo de óleo não é detectado com facilidade no mar. Boa noite a você, boa noite a todos. O governo tem tentado minimizar os efeitos das manchas de óleo sobre as praias do Nordeste. Hoje, depois de uma reunião com o presidente Bolsonaro no Ministério da Defesa, o ministro Fernando Azevedo e Silva e o comandante de operações navais da Marinha, Leonardo Puntel, falaram sobre os esforços que estão sendo feitos. Segundo eles, os navios que estão sendo enviados para o Nordeste devem levar cerca de 2.000 homens que vão monitorar a região e recolher todo o óleo que puderem nas praias, manguezais e arrecifes. Azevedo e Silva ressaltou o ineditismo do acidente e falou da dificuldade de rastrear o óleo no mar.
Esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui, né? Até no mundo, né? Um desastre dessa monta com esse tipo de óleo que ele não é perceptível pelo radar, pelo satélite. É difícil porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda. Esse acidente é totalmente inusitado. A gente ainda não tem as definições corretas, então temos que estar vigilantes. Fernando, e a investigação do governo sobre o navio grego, hein, que nega ter sofrido qualquer dano, acidente ou tipo de vazamento? Sim, Tramontina, a principal suspeita é que esse óleo era transportado mesmo pelo navio grego Bubulina. A investigação agora está atrás de pistas sobre um possível acidente. Os investigadores dizem que o cargueiro Bubulina fez uma operação de transferência de óleo com outro navio em águas internacionais, perto de Singapura, no Estreito de Malaca. A empresa Delta Tankers nega que seja a autora do vazamento. Em nota, disse que tem todas as informações e documentos para provar que o Bubulina não está envolvido no acidente ambiental. Afirmou que o alegado envolvimento é ruim para a reputação e os negócios da empresa que opera globalmente. E concluiu dizendo que está discutindo com advogados como deve se dirigir às autoridades brasileiras. A empresa informou também que ainda não foi notificada pelo governo brasileiro. A Polícia Federal disse que já entregou uma notificação à Interpol, a Polícia Internacional. Já o presidente do IBAMA disse que o prejuízo, principalmente na área do turismo, deve ser bilionário. Vamos ouvir os dois. Vai ser solicitado ela através do carnê Interpol para apresentar esses documentos, essas provas que ela alega efetivamente ter. De novo, a empresa é suspeita, né? A gente ainda não chegou no momento, por exemplo, de indiciamento. O limite máximo da multa no Brasil são 50 milhões de reais, está na lei 9.605 de 98, mas podem ser aplicadas mais de uma multa, como foi aplicada em Mariana e Brumadinho, por exemplo. Na parte civil, vai envolver também os danos operacionais, não só da União, mas dos estados e municípios, bem como, inclusive, pelo artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, os danos ao turismo local. Vai ser um dano, assim, na casa de bilhões, com certeza. As manchas de óleo já atingiram 314 pontos em 110 cidades do Nordeste e estão próximas do Espírito Santo. Tramontina. Obrigado, Fernando. O assunto desta terça-feira é o rompimento da barragem em Mariana, que completa 4 anos. Renata Lopretti conversou com a repórter do G1 Minas, Patrícia Fiuza. Ela conta como estão as pessoas atingidas. O episódio tem também a participação do professor Carlos Sperber, da Universidade de Viçosa. Ele coordena uma pesquisa sobre os impactos da lama na vida do Rio Doce. O novo episódio estará disponível daqui a pouco no G1 e nos aplicativos de podcast. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou nesta sexta-feira passada que a Amazônia teve o menor número de queimadas para o mês de outubro desde 1998, quando o INPE começou a fazer o monitoramento. Já no Pantanal, a falta de chuva está fazendo com que o fogo se espalhe pela região. Durante o incêndio, a BR-262 ficou coberta de fumaça. Deu falta de ar na gente, coisa muito triste. Há 10 dias, os pantaneiros não dormem direito por causa de cenas assim. Dá uma olhada na altura desse fogo. À noite, os grupos vão em busca dos troncos em brasa. Eles cortam as árvores em chamas para não deixar espalhar fagulhas. Quando o dia amanhece, a imagem é impressionante. Quilômetros de vegetação nativa queimados. A gente teve turista que retornou até por causa do incêndio na beira da BR, na vegetação, e retornaram muito assustados, apavorados mesmo com o fogo. Vários animais assustados não sabem para onde correr. Esse busca comida no meio da vegetação esturricada. O fogo, que começou entre as cidades de Miranda e Corumbá, já se alastrou e chegou até um parque estadual. Uma base de brigadistas foi montada perto da região. São 31 homens, do ICMBio e do IBAMA que se deslocaram para o Pantanal do Rio Negro. O fogo queimou as linhas de fibra ótica e danificou a rede de energia. 3 rádios como esse agora estão disponíveis para os coordenadores
do combate ao incêndio no Pantanal. E a maior dificuldade até agora era exatamente essa comunicação, coordenar as ações para tentar evitar que o fogo avançasse para outras direções. O Exército colocou à disposição esse equipamento que já faz parte do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFRON. Então aqui, olha, através de ondas de rádio, eles conseguem falar a quilômetros de distância. E acabou esse problema de falta de comunicação. O avião dos bombeiros do Distrito Federal e mais 2 aviões do ICMBio lançaram mais de 200 mil litros de água na linha do fogo. E em meio a tanta destruição, um pouco de esperança. O bombeiro salvou o jabuti e o devolveu à natureza num lugar longe das chamas. Agora nós vamos mudar de assunto. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, descartou a possibilidade de diálogo com os Estados Unidos numa data especial para os iranianos. O 4 de novembro marca a invasão da embaixada americana no país há 40 anos. Assunto para o Guga Chakra, que está em Nova York. Boa noite, Guga. O Irã também anunciou hoje mais uma medida que desrespeita o acordo nuclear internacional abandonado por Donald Trump. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Exatamente. O Irã anunciou a introdução de novas centrífugas mais avançadas e que produzem urânio de uma forma mais acelerada e assim viola mais um termo do acordo nuclear firmado com as grandes potências. Qual o objetivo iraniano nesse momento? Eles querem pressionar os europeus a tomarem alguma atitude contra as sanções americanas, que não afetam apenas o Irã, mas qualquer empresa do mundo que quiser negociar com o Irã acaba sofrendo sanções secundárias dos americanos. O Irã quer que os europeus encontrem uma saída. Em segundo lugar, Tramontina, o Irã quer aumentar o poder de barganha com os americanos em uma possível negociação no futuro, seja com o Trump ou, caso o Trump não seja reeleito, com algum futuro presidente dos Estados Unidos do Partido Democrata. Essa medida do Irã de introduzir essas centrífugas é uma medida que é facilmente reversível se eles quiserem. Olha, Guga, falando em acordos internacionais, continuando nesta linha, os Estados Unidos, maior emissor histórico de gases de efeito estufa no mundo, comunicaram oficialmente que estão saindo do Acordo de Paris sobre o clima. Exato, Tramontina, eles notificaram formalmente a ONU. Agora é um processo que dura 1 ano até os Estados Unidos estarem completamente fora do Acordo de Paris. Os americanos os Estados Unidos passam a ser o único país do mundo que não é signatário do Acordo de Paris. Todas as demais nações do mundo assinaram. É uma questão importante a saída americana, afinal o impacto para o clima de todo mundo é enorme, dado o tamanho dos Estados Unidos, o tamanho da economia americana. Também tem um peso simbólico forte por ser a maior democracia de todo o planeta. Isso provoca um grande pessimismo entre os ambientalistas de todo o mundo. Agora, a validade, quer dizer, eles deixam de oficialmente estar no acordo um dia depois da eleição americana. A esperança de muitos é que, se o Trump perder, um futuro presidente democrata recoloque os Estados Unidos imediatamente no Acordo de Paris. Obrigado, Guga. Agora vamos ao comentário de Arnaldo Jabor. O Trump é o nosso pastor e nada nos faltará. O Trump e seu método são replicados aqui no Brasil. E o seu método é o seguinte: nos acostumar com o absurdo de suas ações e palavras. A grande descoberta do Trump foi a mentira. A mídia, os democratas protestam e condenam suas fake news, mas elas são mais contundentes, mais populares, fazem mais sucesso que as velhas verdades e o velho bom senso. Aqui é a mesma coisa. A afirmação de Eduardo Bolsonaro de que poderíamos chegar a um novo AI-5 causou revolta. Todos condenaram suas palavras, até mesmo o presidente Leão discordou do filho 03 e disse que nem sonhando se poderia ter um novo ato institucional. O 03 se desculpou, sim,
Mas o absurdo foi dito. E o absurdo declarado floresce como uma planta venenosa que nos intoxica aos poucos e nos torna mais tolerantes com a anormalidade dos fatos. No Brasil, como nos Estados Unidos, isso não é por acaso, é uma estratégia política. A ideia é criar uma nova normalidade que nos faça esquecer verdades fundamentais. Querem nos fazer esquecer como éramos. Aliás, como éramos mesmo. Ainda hoje tem o bate-papo esportivo e a seguir, o Chile, em novo dia de manifestações. A economia do Chile cresceu 3% em setembro em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Mas o anúncio não impediu que as manifestações entrassem na terceira semana. Assunto para o Ariel Palacios, que acompanha a crise chilena de Buenos Aires. Boa noite, Ariel. Nem o crescimento econômico e nem o terremoto diminuem as manifestações. Pois é, Tramontina, boa noite. A jornada de manifestações é chamada de Superlunes, isto é, a super segunda-feira. No fim do dia, a polícia estava dispersando milhares de pessoas com gás lacrimogêneo no centro de Santiago, mas subitamente policiais e manifestantes foram sacudidos pelo terremoto de 6,3 graus de magnitude que abalou a região central do país e cujo epicentro foi a 225 quilômetros ao norte de Santiago. O terremoto não causou feridos, ao contrário dos manifestantes e policiais feridos nos choques de hoje. Na semana passada, o presidente Sebastião Pinheira decidiu cancelar a cúpula climática COP25 e o Foro Ásia-Pacífico, mas manteve a realização da final da Copa Libertadores no próximo dia 23 entre o Flamengo e o River Plate. A decisão de Pinheira enfureceu vastos setores da sociedade, já que os jogos de futebol no Chile estão suspensos há 3 semanas por falta de segurança. Nesta terça-feira à tarde, a Conmebol receberá representantes do Flamengo e do River para discutir a situação chilena. Tramontina. Obrigado, Ariel. Representantes da indústria cinematográfica e do governo discutiram hoje no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de um decreto do presidente Jair Bolsonaro que transferiu o Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. A audiência pública partiu de uma ação da Rede Sustentabilidade. O partido alega que o decreto presidencial de julho teve o objetivo de censurar a produção audiovisual brasileira com o esvaziamento do conselho que elabora as diretrizes do cinema nacional. O governo reduziu o número de representantes do cinema e da sociedade civil no órgão. Relatora da ação, a ministra Carmen Lúcia enfatizou que censura não é um tema aberto a discussões. Censura não se debate. Censura se combate, porque censura é manifestação de ausência de liberdades e democracia não a tolera. Por isso, a Constituição do Brasil é expressa ao vedar qualquer forma de censura. Um dos primeiros a falar foi o secretário do Audiovisual do governo Bolsonaro, que negou qualquer tentativa de cercear a liberdade de expressão. Em nenhum dos mecanismos há cerceamento de qualquer tipo à liberdade de expressão. Mas no direto há sim uma diretriz a se seguir, a depender das linhas submetidas ao crivo do Comitê Gestor do Fundo Setorial. Produtores, artistas, roteiristas e diretores mostraram preocupação. Neste momento, estamos atravessando numa névoa, uma nuvem de obscurantismo. O cantor e compositor Caetano Veloso lembrou a censura na ditadura militar e defendeu o direito de escolha do cidadão. Essa potência não pode ser castrada do Brasil. A expressão artística de roteiristas, autores, escritores, poetas, cantores, atores, atrizes, desenhistas, isso é um negócio brutal. Amanhã acontecerá mais uma sessão de debates no STF. Depois disso, a ministra Carmen Lúcia vai elaborar um relatório para auxiliar os outros 10 ministros do tribunal na análise da ação da rede. O julgamento que vai analisar a constitucionalidade do decreto de Bolsonaro ainda não tem data marcada.
Agora a Fórmula 1. Lewis Hamilton conquistou o 6º título mundial neste fim de semana nos Estados Unidos. O inglês terminou a corrida em segundo, atrás do companheiro da Mercedes, Valtteri Bottas, mas foi o suficiente para garantir o campeonato antecipadamente. Max Verstappen, da RBR, fechou o pódio em terceiro. Agora Hamilton está apenas a um título de igualar Michael Schumacher, maior vencedor da história da Fórmula 1, com 7 campeonatos. E é sobre este período hegemônico de Lewis Hamilton o tema do comentário de Reginaldo Leme. Aos 34 anos de idade, Hamilton conquistou o 6º título em 13 anos de carreira. Um jovem que tornou a infância difícil em uma história fantástica, que o talento coloca ao lado de outros grandes ídolos do esporte. Quem viu Michael Jordan jogando basquete nos anos 80 e 90, jamais vai esquecer o que foram aquelas enterradas. Ou quem viu recentemente as arrancadas do jamaicano Usain Bolt nos metros finais nas provas de velocidade. Como os grandes ídolos, Lewis Hamilton também escreve a própria história e nos dá a oportunidade de sermos testemunhas privilegiadas. De cada grande piloto que passou pela Fórmula 1, Hamilton guarda uma qualidade especial. Ele é um dos poucos pilotos que conseguem andar rápido mesmo quando o carro está longe do ideal. O nome disso é determinação. Determinação que aprendeu cedo, em casa. Foi o pai, mecânico, quem se desdobrou em vários empregos para sustentar o sonho do filho em um esporte que envolve tanto dinheiro. Aos 5 anos, Hamilton era apenas uma promessa no kart. Hoje, o único piloto negro da história da Fórmula 1 é também o melhor de todos os tempos. E a seguir, os destaques da rodada e os favoritos para assumir o Corinthians. Hora de falar de futebol. Caio Ribeiro já está aqui no estúdio. Boa noite, Caio. Boa noite, Tramontina. Pois é, falando de campeonato brasileiro, né? O Palmeiras ganhou no sábado, e quando todo mundo esperava que isto fosse significar uma pressão sobre o Flamengo, que pegava o Corinthians domingo, um clássico nacional. Nada aconteceu. Esse Flamengo parece que está imune à pressão, né? É impressionante como o Flamengo tem se imposto com facilidade sobre os adversários, independente da camisa ou do momento que ele enfrenta. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, porque enfiou 4, amassou o Corinthians e manteve os 8 pontos de diferença para o Palmeiras, que é o segundo colocado e o grande perseguidor nessa luta pelo título. Santos e São Paulo fecham ali a zona de Libertadores, Grêmio e Atlético Paranaense. O Atlético já com a vaga garantida, porque é o campeão da Copa do Brasil, e aí abre a 7ª vaga para o Internacional. Hoje, esses times estariam classificados. Lembrando sempre que se o Flamengo ganhar a Libertadores na final contra o River, abriria a 8ª vaga, que hoje é do Corinthians. E a briga continua quente lá embaixo também. Fluminense em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, seguido pelo CSA, pela Chapecoense e o Avaí, que é o lanterninha da competição, Tramontina. Quais são os destaques desta rodada? Não tem como não começar com o cara que fez 3 gols no jogo de ontem. Estou falando do Bruno Henrique, o grande personagem da vitória do Flamengo sobre o Corinthians. O Bruno Henrique é conhecido como o rei dos clássicos. É claro que o Corinthians não é um clássico do Rio de Janeiro, mas é um jogo grande, é um jogo de tradição. E aí, o que me chama muito a atenção é que o Bruno Henrique tem dado uma resposta nesse tipo de confronto. Está merecendo uma chance na seleção brasileira, porque faz gol, dá passe para gol e vem jogando muita bola. O Bruno Henrique já era bom no Santos. No Flamengo ele explodiu. Explodiu. E aí quando você pega um time redondinho, com uma proposta ofensiva, as qualidades individuais acabam se sobressaindo, né? Tá. Vamos falar de 2 goleiros, que não é tão raro, né, Tramontina? Pois é, a gente fala muito dos atacantes, né? E o que nós temos desses 2 goleiros do fim de semana? Eu quero começar pelo Everton, porque foi impressionante o que o Everton pegou nessa partida contra o Ceará. Pegou pênalti, fez 3 ou 4 defesas difíceis, alguns milagres. Palmeiras venceu por 1-0 e é graças à atuação do seu goleiro. Olha essa, Tramontina. Praticamente com o gol vazio, ele se joga e espera a bola bater. Se o Palmeiras está vivo na luta pelo título, nessa perseguição ao Flamengo, nesse final de semana, se deve ao seu goleiro. E o Marcelo Lomba? Aí é o outro lado da história. E aí cabe um puxão de orelha. O Marcelo Lomba é muito bom goleiro, é um cara muito correto, muito leal,
Eu acompanho há muito tempo a carreira dele, mas ontem no Clássico ele perdeu a cabeça. Dá uma olhada na entrada que ele deu no Luciano, cartão vermelho na hora. Repara que ele podia chegar com o pé, mas ele abandona completamente a bola para dar uma voadora no jogador do Grêmio. Tenho certeza que ele se arrependeu vendo as imagens depois, porque sempre foi um cara muito íntegro, muito correto. Mas o vermelho foi justo e eu tenho certeza que ele tem que repensar esse tipo de atitude que não vai se repetir. Bom, a rodada ficou marcada pela demissão no começo da semana, agora depois da goleada no Rio de Janeiro do técnico do Corinthians, né? Não dava para o Corinthians esperar chegar ao final do ano? Está acabando o campeonato? Era hora de tomar essa decisão? Sabe o que eu acho que pesou nessa decisão? Não é só o resultado ou a forma de jogar. É porque houve uma quebra na relação entre comissão técnica e jogadores. A gente tem os números do Carille, que é super identificado com o clube e campeão, vencedor, ó, ganhou um campeonato brasileiro, ganhou 3 paulistas. Agora esquece esses números e vamos analisar essa temporada, a última passagem do Carille. 69 jogos, 27 vitórias, 25 empates e 17 derrotas. O que vinha incomodando? Primeiro é a forma de jogar. 8 jogos sem vitória. Depois, e aí eu acho que foi fundamental nessa demissão, ele falou que os jovens não estavam dando a resposta esperada, que as atuações do time eram vergonhosas e expôs o grupo de atletas de uma maneira que no futebol não pode acontecer. Por isso acabou caindo. Mas o Corinthians já tem o nome para substituir o Carille. E a gente colocou 2 aqui. A bola da vez é o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense. Já venceu 3 estaduais pela Luverdense, pelo Rio Branco e pelo Atlético Paranaense. Campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Para o torcedor do Furacão, o maior treinador da história. O Corinthians já está conversando com ele e espera uma resposta. É a bola da vez, é o Thiago que o Corinthians quer para as próximas temporadas. Caso ouça um não, caso o Thiago resolva permanecer, aí ele vai para um plano B. E aí o nome do Silvinho, que está em início de carreira, era auxiliar do Tite, teve uma passagem rápida agora pelo Lyon da França, acaba surgindo como uma possível contratação, porque é muito identificado com o Corinthians, porque foi jogador do clube. Obrigado, Caio. Vamos aguardar agora. Sempre um prazer, amigo. Um abraço. Abraço. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Hora 1. Agora tem Conversa com Bial. Boa noite a todos.